Bem-vindo ao nosso quiz sobre guerras a nível mundial. Vamos testar seus conhecimentos sobre importantes conflitos armados que moldaram a história. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho. Pergunta 1. Qual foi o conflito que ficou conhecido como a Grande Guerra e ocorreu entre 1914 e 1918? A. Guerra Civil Espanhola. B. Guerra do Vietnã. C. Primeira Guerra Mundial. D. Guerra Fria. A resposta certa é C. Primeira Guerra Mundial. Pergunta 2. Em que ano ocorreu o início da Segunda Guerra Mundial? A. 1939. B. 1945. C. 1918. D. 1941. A resposta certa é a. 1939. Pergunta 3. Quem foi o líder nazista responsável pelo Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial? A. Heinrich Himmler. B. Adolf Hitler. C. Joseph Goebbels. D. Hermann Göring. A resposta certa é Heinrich Himmler. Pergunta 4. Qual foi o conflito que dividiu a Coreia em duas partes distintas? A. Guerra dos 6 Dias. B. Guerra da Coreia. C. Guerra do Vietnã. D. Guerra Civil Chinesa. A resposta certa é B. Guerra da Coreia. Pergunta 5. Em que ano terminou a Guerra do Vietnã? A. 1953. B. 1968. C. 1975. D. 1989. A resposta certa é C. 1975. Pergunta 6. Qual foi o conflito que marcou a divisão de Berlim em duas partes? A. Guerra Fria. B. Guerra Civil Espanhola. C. Guerra do Golfo. D. Guerra das Malvinas. A resposta certa é a. Guerra Fria. Pergunta 7. Quais foram os dois blocos de poder opostos durante a Guerra Fria? A. Aliados e Eixo. B. Comunismo e Fascismo. C. OTAN e Pacto de Varsóvia. D. Estados Unidos e União Soviética. A resposta certa é C. OTAN e Pacto de Varsóvia. Pergunta 8. Em que ano teve início a Guerra das Malvinas? A. 1982. B. 1979. C. 1988. D. 1991. A resposta certa é a. 1982. Pergunta 9. Qual foi o conflito que envolveu a invasão do Iraque pelas forças lideradas pelos Estados Unidos em 2003? A. Guerra do Afeganistão. B. Guerra do Iraque. C. Guerra Civil Iraquiana. D. Guerra do Golfo. A resposta certa é B. Guerra do Iraque. Pergunta 10. Em que ano ocorreu o ataque japonês a Pearl Harbor, levando os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial? A. 1941. B. 1939. C. 1945. D. 1943. A resposta certa é a. 1941. Pergunta 11. Qual foi o conflito que ficou conhecido como a Guerra do Ópio e envolveu a China e potências coloniais europeias no século XIX? A. Guerra Franco-Prussiana. B. Guerra do Ópio. C. Guerra dos 100 anos. D. Guerra dos 30 anos. A resposta certa é B. Guerra do Ópio. Pergunta 12. Em que ano terminou a Guerra da Independência dos Estados Unidos?
A. 1776. B. 1783. C. 1812. D. 1799. A resposta certa é B. 1783. Pergunta 13. Qual foi o conflito que ocorreu entre 1950 e 1953 na Península Coreana? A. Guerra do Golfo. B. Guerra da Coreia. C. Guerra do Vietnã. D. Guerra das Malvinas. A resposta certa é B. Guerra da Coreia. Pergunta 14. Quem foi o líder militar e político francês que conquistou grande parte da Europa durante o século XIX? A. Otto von Bismarck. B. Napoleão Bonaparte. C. Winston Churchill. D. Adolf Hitler. A resposta certa é B. Napoleão Bonaparte. Pergunta 15. Em que ano teve início a Guerra Civil Espanhola? A. 1928. B. 1932. C. 1936. D. 1940. A resposta certa é C. 1936. Pergunta 16. Qual foi o conflito que marcou o fim da União Soviética e da Guerra Fria? A. Guerra do Golfo. B. Guerra dos Balcãs. C. Guerra da Chechênia. D. Guerra do Afeganistão. A resposta certa é B. Guerra dos Balcãs. Pergunta 17. Em que ano ocorreu o ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York, conhecido como 11 de setembro? A. 2001. B. 1999. C. 2003. D. 2005. A resposta certa é A. 2001. Pergunta 18. Qual foi o conflito que envolveu uma aliança liderada pela OTAN contra o governo do líder líbio Muammar Gaddafi em 2011? A. Guerra do Afeganistão. B. Guerra do Iraque. C. Guerra Civil Síria. D. Guerra da Líbia. A resposta certa é Guerra Líbia. Pergunta 19. Em que ano terminou a Guerra Civil Russa? A. 1918. B. 1921. C. 1923. D. 1926. A resposta certa é B. 1921. Pergunta 20. Quem foi o líder militar e estadista britânico que liderou o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial? A. Winston Churchill. B. Margaret Thatcher. C. Tony Blair. D. David Cameron. A resposta certa é Winston Churchill. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho.